Paris, croissants e confusões. Beta sempre acreditou que sua vida seguia uma linha reta, talvez um pouco torta, mas previsível. Faculdade, estágio, emprego fixo em marketing digital, namoro estável com alguém adequado. Nada de grandes sobressaltos, nada de aventuras desnecessárias. Pelo menos era isso que ela pensava até a manhã em que perdeu o emprego. E o namorado, para a mesma pessoa. Tudo aconteceu em menos de 20 minutos. Beta, precisamos conversar, disse Cláudia, sua chefe, com aquele sorriso corporativo que nunca significava nada de bom. 5 minutos depois, Beta estava oficialmente substituída por alguém com uma visão mais alinhada à nova fase da empresa. Alguém chamada Sophie. A mesma Sophie que, coincidentemente, apareceria meia hora depois nas redes sociais, abraçada ao agora ex-namorado de Beta, com a legenda "Quando trabalho e amor finalmente se encontram". Beta desligou o celular, sentou no chão do apartamento minúsculo e riu. Não aquele riso bonito de comédia romântica. Um riso nervoso, meio histérico, de quem percebe que a vida acabou de apertar o botão modo caos. Foi nesse exato estado emocional, pijama, cabelo preso com um lápis e restos de cereal no sofá, que o e-mail chegou. Vaga temporária em Paris. Auxílio em padaria artesanal. Ela leu 3 vezes, depois uma 4ª, só para garantir que não era delírio. Paris. Padaria. Temporária. Claro, murmurou. Por que não? Capítulo 1. Quando tudo dá errado. Vá para Paris. 2 semanas depois, Beta desembarcava no aeroporto Charles de Gaulle com uma mala grande demais, expectativas confusas e um francês tão básico que mal sobreviveria a um pedido de café. A padaria ficava em Montmartre, numa rua charmosa demais para ser real. A fachada tinha toldo listrado, janelas com flores e uma placa discreta. Boulangerie Duval. É aqui que vou reconstruir minha vida, disse a si mesma, confiante demais para alguém que não fazia ideia de como ligar um forno industrial. O sino da porta tocou quando ela entrou. Bonjour? Um homem surgiu de trás do balcão, vestindo avental branco, mangas arregaçadas e uma expressão que parecia permanentemente irritada com a existência humana. Cabelo castanho bagunçado, barba por fazer, olhos escuros e atentos demais. Vous êtes en retard, disse ele seco. Beta piscou. Sim, eu... atraso... Paris. Fuso horário? Ele suspirou. Você deve ser a ajuda temporária. Beta, disse ela estendendo a mão. Muito prazer. Ele ignorou a mão. Antoine. Claro. Antoine. Nome curto, francês e claramente pertencente a alguém que não sorria para estranhos. Certo, Beta, continuou ele. Você sabe fazer croissants? Comer? Sim, com excelência. Antoine fechou os olhos por um segundo, como se pedisse paciência ao universo. Capítulo 2. Croissants, catástrofes e café derramado. O primeiro dia foi um desastre. Beta queimou 2 fornadas de pão, confundiu sal com açúcar e conseguiu, de alguma forma inexplicável, derrubar café em 3 clientes diferentes. Mon Dieu! Exclamou uma senhora quando o líquido quente atingiu sua echarpe. Desculpa, sou estrangeira, disse Beta como se isso explicasse tudo. Antoine observava de longe, braços cruzados, claramente reconsiderando todas as decisões que o levaram até ali. Você não pode simplesmente pedir desculpas e sorrir, disse ele depois. Aqui pão é coisa séria. No meu país também. Mas a gente tenta não humilhar ninguém no processo. Ele arqueou uma sobrancelha. Você ainda está aqui porque precisamos de ajuda. Não confunda isso com confiança. Ah, fique tranquilo. Eu também não confio em você, respondeu ela, sorrindo doce. Foi o primeiro embate direto entre eles. Nenhum dos dois percebeu, mas algo ali começou a crescer, como massa esquecida fora da geladeira. Capítulo 3. Paris. Não tem manual de instruções. Fora da padaria, Paris era tudo o que Beta imaginara, e um pouco mais caótica. Ela se perdeu no metrô, pediu algo completamente diferente do que queria em restaurantes, e passou vergonha tentando pronunciar nomes de ruas. Mas também descobriu pequenas alegrias. Caminhar à noite com uma baguete debaixo do braço, observar casais discutindo apaixonadamente em cafés, comer croissants quentes às 6 da manhã. Antoine, por sua vez, parecia fazer parte da cidade, como se tivesse nascido das pedras das calçadas. Você sempre foi tão mal-humorado? Perguntou ela certa noite enquanto limpavam o balcão. Não. O que aconteceu? Ele deu de ombros. Pessoas decepcionam. Ah,
Bem-vindo ao clube. Eles trocaram um olhar rápido demais para ser insignificante. Capítulo 4. Clientes exigentes e silêncios incômodos. Com o passar das semanas, Beta melhorou. Não excelente, mas aceitável. Ela aprendeu a respeitar os tempos da massa, a ouvir o forno, a entender que Antoine só gritava quando se importava. Isso está bom, disse ele certa manhã, provando um doce que ela preparara. Só bom? Para você, isso é um elogio. Ela sorriu orgulhosa. Entre fornadas e horários absurdos, surgiram conversas inesperadas. Por que você faz isso? Perguntou ela certa vez. Trabalhar tanto. Nunca tirar férias. Porque isso é tudo o que sei fazer. E amar? Ele parou. Isso, eu queimei no forno. Beta engoliu em seco. Eu também. Capítulo 5. Quando o passado resolve aparecer. Como toda boa comédia romântica, o caos não demora. O ex-namorado de Beta apareceu em Paris, com Sophie. Coincidência? Disse ele, sorrindo falso. Antoine observava de longe, sentindo algo desconfortável se instalar no peito. Ele é... Começou Antoine. Um erro que não esfriou direito, respondeu Beta. Naquela noite eles discutiram. Você não é daqui, disse Antoine duro. Vai embora em breve. E você age como se isso fosse um problema. É. Silêncio. Você está queimando o forno, Antoine, disse ela com a voz trêmula. E você está brincando com fogo. Ela saiu. Capítulo 6. O momento de abaixar o fogo. Dias sem se falar. A padaria parecia mais fria. Até que numa manhã chuvosa, Antoine encontrou um bilhete sobre a bancada. Às vezes, o pão só cresce quando alguém tem coragem de esperar. Ele respirou fundo e foi atrás dela. Capítulo final. Paris, croissants e confissões. Antoine encontrou Beta sentada à beira do Sena, observando a cidade. Eu não sou bom com palavras, disse ele. Mas sou bom em esperar, em cuidar, em tentar de novo. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Eu não vim para Paris por você. Eu sei. Mas talvez fique por nós. Ele se aproximou. Então não deixe queimar. Eles se beijaram. Não perfeito. Não ensaiado. Real. Como tudo que vale a pena. Meses depois, a placa da padaria ganhou um pequeno detalhe. Boulangerie du Val-en-Beida. Ela nunca planejou se apaixonar, mas Paris nunca pediu permissão.